Galera do Papo de CEO, hoje estamos aqui com Alex Quezada, que é Head da área de expansão, novos negócios e marketing da 5ASEC. O Alex é um profissional já com mais de 20 anos de experiência na área de franchising, é formado com MBA em gestão empresarial, também se formou em tecnologia da informação, não é isso? E, além disso, é um dos caras mais experts em operações, expansão de franquia, suporte, treinamento. Hoje, com a frente da 5ASEC, já possui mais de 500 pontos de venda no Brasil, com unidades em todas as capitais e grandes cidades. Atualmente, a 5ASEC está intensificando muito a expansão. Aqui, por exemplo, em São Paulo, já está com investimento mais de 6,3 milhões. Alex, seja muito bem-vindo ao Papo de CEO, cara. Obrigado, Dario. É um prazer estar aqui com você e vamos bater um papo legal aí. Boa. Vou começar já perguntando o que a gente estava falando aqui nos bastidores. É 5ASEC, é isso? É isso. Porque o pessoal aqui de trás já estava 5ASEC, já quis botar um glamour aí, né? Normal. E é uma pergunta que a gente sempre responde, né? Todos da empresa, sempre que vão fazer alguma apresentação, eu também, essa curiosidade. É lógico que no Brasil a gente tem uma certa aproximação com o idioma do inglês, né? Então muitas pessoas associam, quando vê um número, alguma palavra desconhecida, ao inglês. Então o 5ASEC, perdão, né? Olha, eu já estou misturando aqui também, né? Boa. O 5ASEC é algo que a gente escuta de vez em quando. Tem outras pronúncias também, como quinta ASEC, porque nós temos, mas é justificável, porque a gente tem na nossa logomarca da 5ASEC o 5 e o A, e algumas pessoas associam como o quinta. Pode ser. Quinta, primeira, segunda, quinta ASEC. Mas a origem da marca ela é francesa, então também existe uma pronúncia em francês. Me perdoem, né, todos os professores de francês aí, mas seria algo próximo a 5, o 5, né, 5ASEC. Então a marca, quando veio para o Brasil, usava essa pronúncia, 5ASEC. Só que é difícil e acaba virando um 5, que aí é errado. E a nossa gestão, né, que começou em 2016, a gente oficializou mesmo aí o 5 em português, 5ASEC. Então essa é a pronúncia que nós mais utilizamos. Pode ser 5ASEC, original francês, ou 5ASEC. Se você quer falar mais chique, você fala 5ASEC. Ou você fala que nem eu, 5ASEC mesmo, que é que tem do lado de casa, já sei como é que funciona, então tá tudo de boa. Agora, as pessoas também perguntam pra gente o porquê 5. Por quê? Por que 5? Né? Porque o 5, ele, originalmente, a marca, quando foi criada, né, trabalhava com 5 preços de 5 produtos. Então nós tínhamos apenas 5 preços no balcão. Era uma forma de facilitar a cobrança. Então você não tinha cada preço. Então você tinha alguns grupos de produtos, né, eram 5 preços no balcão. Então 5 produtos com 5 preços de limpeza a seco. E também 5 valores que nós tínhamos desde o início para poder... Então o 5 ele pertence à marca, está enraizado, mas essa é a origem. Pô, interessante, né? E é bom porque é uma estratégia de facilitar a compreensão do consumidor, né? Acaba se tornando uma marca descritiva. Mas hoje vocês não têm só 5 produtos, né? Não, são mais de 100 itens que a gente faz limpeza, mas a gente tem ainda, mantemos um pressário nas lojas com 5 preços. A gente faz um agrupamento dos principais produtos, né? Então a gente tem como, já de cara na recepção da loja, na fachada da loja, esses 5 preços, com vários produtos em enxovais dentro desses 5 preços que são a curva BC nossa dos serviços mais realizados nas lojas. Cara, legal demais. Pessoal, hoje a gente está aqui falando exclusivamente no evento do EBDI, que também está aqui conosco, fortalecendo o Papo de CEO. E nesse ambiente que a gente está inserido com vários CEOs, gente fora do comum. Agora a palestra da CEO da InfoJobs para mim foi top demais. E eu vou falar um pouquinho, até pegar um gancho nisso sobre gestão de pessoas, porque de fato eu acho que a gestão de franquias é muito pautada nisso. Mas para começar o papo, eu queria que você explicasse de uma forma geral para o público o modelo de franquia e os benefícios que você tem
com ele? Por que não a 5ASEC escolhe abrir lojas próprias? Qual é o grande pulo para vocês fortalecerem o modelo de franquia no Brasil? Falando em franchising primeiro, né? Porque franchise é uma paixão minha, há mais de 20 anos trabalhando com franquias e não me vejo fazendo algo diferente que não dentro do franchising. E o franchising, ele é um sistema que ele contribui para todos os lados, né? A gente pode criar 3 lados aqui, né? Então a gente tem o lado do consumidor, que qual é a vantagem para o consumidor? Ele olha para uma marca e ele tem a garantia que naquela marca ele vai encontrar um padrão de qualidade. Então ele vê a 5ASEC, por exemplo, ele sabe, não, na 5ASEC, em qualquer lugar do Brasil, eles vão lavar com eficiência, com qualidade, vão me entregar do mesmo jeito que entrega a peça em qualquer loja. Então ele quer procurar uma lavanderia, ele já conhece o padrão da 5ASEC, ele procura, estou viajando, estou em outra cidade, ele sabe que ele encontra aquele padrão. Isso vai com todas as marcas. Você sabe que uma loja de chocolate, se você pegar Cacau Show, que é referência no franchising, né? Em qualquer loja que você for, você vai encontrar os mesmos produtos, com a mesma qualidade, com o mesmo atendimento. Então esse é a grande vantagem do franchising para o consumidor. Para o franqueado, para o empresário que vai empreender fazer o empreendimento das suas reservas em um negócio, ele tem a garantia, ou ele tem uma maior tranquilidade de saber que ele não está sozinho, de que ele está investindo em um negócio que já deu certo, um negócio que tem um padrão, então ele não vai depender muito dele. Lógico que a gente sempre diz que 50% do sucesso de cada franquia é do franqueado e 50% da franqueadora. Porque a franqueadora tem que ter o produto, tem que ter o processo, tem que ter os controles, mas a operação em si é o franqueado que realiza. Ele que está no balcão, ele que vai atender, ele que vai garantir, ele que vai contratar os colaboradores, ele que vai executar aquilo que nós elaboramos. Esse é um ponto interessante de se dizer, porque muitas pessoas acreditam que a franquia é um modelo de sucesso que você não tem esforço nenhum, né? E na verdade é um negócio. Você precisa ter tanto esforço quanto um tipo de negócio que você vai escolher para empreender. A grande diferença é que você tem um know-how ali aplicado que vai encurtar teu tempo em termos de resultado. Sim. Né? O franqueado, ele é um empresário. Ele é um empresário. Nenhum franqueado pode... não são coisas opostas, né? O franqueado, antes de tudo, ele é um empresário. Ele está empreendendo, está investindo e é ele que está operando aquela loja. A franqueadora não opera a loja, senão seriam lojas próprias. É por isso que, para o franqueador, né, você tem ali uma pessoa... Lógico que existem opiniões divergentes, mas de uma maneira geral, né, quando você cresce a sua rede, tem uma marca, você quer crescer, e existem várias marcas que crescem com lojas próprias, mas aquela operação em si, ela depende de um gerente. Então, quando você tem uma rede, sem citar nomes, mas redes que têm lojas próprias, quem é o gestor daquela operação? É um funcionário da marca, ele é um gerente. Então, você tem unidades próprias em todo o Brasil. Eu estou aqui, a sede está em São Paulo e eu tenho uma operação em Recife. Lá em Recife tem um gerente. Ele é um funcionário, ele é um colaborador. Quando tem uma franquia, ele é o dono da operação. Em algumas situações, o gerente pode até produzir mais do que o próprio franqueado. Claro. Pode acontecer, mas de uma maneira geral não é isso que acontece. O dono tem a responsabilidade, ele vai trabalhar, porque ele investiu, em sua maioria, as economias de uma vida de trabalho, então ele quer que aquilo dê certo e quanto mais dê certo, mais ele vai ganhar. Perfeito. Então a gente tem mais sucesso nas operações que são franquias do que em resultados, né? Eu tenho vários amigos, conhecidos que tinham unidades próprias que quando vendeu para um franqueado, a unidade cresceu. Então, o sucesso é bom por todos os lados nesse sentido. O consumidor tem uma qualidade de padrão, o franqueado tem um suporte de uma marca, né? Então, se você tem uma loja sozinho e você vai fazer uma peça de marketing, você tem que contratar uma agência, você tem que desenvolver aquilo, você tem um custo maior. Você vai fazer uma divulgação, você está sozinho, as pessoas geralmente não... O esforço é muito maior e mais caro para você divulgar sua marca. Com uma rede de franquia, a franqueadora está fazendo o marketing, ele tem profissionais, os melhores profissionais do mercado contratados para fazer estudo, pesquisa. Uma loja sozinha, para contratar uma empresa, fazer uma pesquisa com o consumidor, fica muito caro. Para a franqueadora não é caro porque isso está diluído entre todas as unidades do negócio, né? Hoje a 5ASEC tem loja própria? Nós temos 2 operações próprias. Uma na sede em Barueri,
onde a gente faz um trabalho de B2B, algumas operações testes também, e temos uma unidade própria na cidade de Criciúma. Que deve ser a unidade modelo, né? A gente chama de uma unidade padrão, né, que serve para a gente poder fazer experiências, pilotar alguns... poxa, estamos com uma ideia bacana. Antes de eu pilotar com um franqueado, eu piloto na minha unidade, faço os testes que eu preciso fazer ali. Se der errado, deu errado com a gente mesmo. E depois, quando dá certo, aí eu piloto com outro grupo de franqueados, geralmente do conselho de franqueados ou alguma operação de franqueados que tem mais aptidão com aquilo. E só depois a gente faz o rollout para toda a rede. Até uma informação importante para todo mundo, normalmente as franquias que são até vinculadas à BF, que seguem todos os modelos que preconizam de boas práticas de franchising, precisam ter uma unidade modelo, né? Para justamente poder aplicar aquilo, testar, entender o que faz sentido, o que não faz sentido. E ter um pouco de skin in the game ali com o consumidor também, entender. Por regra, deveria ser, a gente sabe que existem algumas coisas meio fora do normal, mas a regra do franchise é essa. Primeiro você tem a sua unidade própria. Então, como é que surge uma rede de franquia? Alguém monta um negócio, esse negócio funciona bem, esse negócio dá certo, as pessoas querem, nossa, podia ter uma loja dessa na minha cidade, podia ter uma loja dessa no meu bairro. E aí você expande com franqueados. Olha, eu já fiz um negócio, ele dá certo, eu tenho um manual, eu sei como fazer. E aí você vai ensinar um franqueado a operar da mesma forma com que você opera. Replicando aqueles, olha, é assim que tem que ser feito. Com qualquer coisa. O meu pão é feito dessa forma, então ele tem que fazer o pão da mesma forma. Então eu preciso dar um manual de todos os processos de como é que ele faz o pão. Olha, lavar roupa, a nossa forma de fazer é assim. Eu treino ele para que ele replique aquilo. Então tem que ter uma unidade própria. Agora, algumas redes de franquias, passado muitos anos já de operação, acabam vendendo essas unidades que eram próprias e acabam ficando só com franquias. Conheço muitas que não têm mais unidades próprias, né? Mas é importante ter uma unidade própria para que você possa fazer esses testes, fazer esses pilotos. Né? Falando ainda de franchising, antes da gente falar um pouquinho mais, porque eu quero saber mais dos números da 5ASEC, mas falando de franchising, o franchising no Brasil é um negócio que deu muito certo, né? E aí você, com a sua experiência, já passou em grandes marcas também, que também deram muito certo no Brasil. O que você vê dentro desse modelo de franchising que trouxe tanto resultado no Brasil e se a gente comparar em alguns outros lugares do mundo, deu mais certo aqui. Assim, o Brasil é um país que gosta de franquia, né, cara? Sim. A Itália, por exemplo, o franchising não funciona. Não rola. Não rola. Então não sei exatamente as causas, existe talvez não uma única, mas várias, né? Agora, no Brasil, a gente tem uma associação de franchising, que é a ABF, muito forte, preocupada com o todo, com o sistema de franchising. Sim. Então, existem legislações que protegem todos os lados, né? Você tem uma cultura que favorece isso, a confiança, né? Existe uma confiança, porque você está pondo dinheiro em algo que não foi você que inventou, você está confiando no sucesso de uma outra empresa, né? E a grande maioria dá certo. Então, teve um momento, faz parte, né, que eu acho que deu uma certa turbulência, que aconteceu mais ou menos junto, onde você teve um conceito de que franquia, você até fez algo parecido, né, no começo, a franquia eu compro e o negócio vai sozinho. Então as pessoas entenderam que era mais ou menos assim, e aí não é assim. Tem que realmente ter um trabalho, ou o franqueado ele pode ser investidor, tá? Mas ele tem que ter um operador, alguém para fazer o papel dele ali como operador do negócio. Tá? Nós temos franqueados que são investidores, que o negócio vai muito bem, mas ele tem um operador que é como se fosse o franqueado. Né? Inclusive recebe todos os treinamentos como se fosse franqueado, está no contrato de franquia. Então essa questão de achar que o franchising era algo que eu coloco um dinheiro e o negócio vai sozinho, né? Para alguns franqueados, para alguns investidores franqueados ali, poxa, achei que era diferente. Né? Mas isso foi rápido, a própria BF sempre trabalhou dessa forma, e as franqueadoras sérias sempre deram treinamentos e colocaram isso para o franqueador. Olha, depende do seu trabalho, né? Não é algo que você vai fazer fácil. Né? Só que sempre vai ter alguém que começa a vender franquia, às vezes nem está associado à BF, já começa a vender franquia e não tem muita essa preocupação, ou por falta de conhecimento, ou por algum outro motivo, que pode fazer com que o investidor
invista achando que é uma coisa e era outra. Eu vejo muito também que o brasileiro, ele gosta de franquia porque é um povo empreendedor, né? Assim, o brasileiro, ele é empreendedor, mas ao mesmo tempo, ele não é treinado para isso. E aí eu acredito que a franquia, é minha tese, não tem pesquisa nem nada, mas é uma sensibilidade de mercado. E aí, ao mesmo tempo que ele é muito empreendedor e ele vê uma possibilidade de empreender, mas mitigar aquele conhecimento que ele não adquiriu por não ter nenhum tipo de formação, às vezes, né, a gente estava conversando aqui com o Léo da Cogna, né, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, e aí ele estava dizendo que ainda tem 75% dos brasileiros que não têm faculdade. Então a gente está falando que o brasileiro, ele ainda não é estudado em termos de negócios, né? E aí você vê, o cara que é empreendedor e ao mesmo tempo não estudou negócio, vê na franquia um caminho, né, A questão cara? já começa aí, né? No Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, o aprendizado sobre a administração só ocorre na faculdade. Não ocorre, poderia acontecer antes. Na formação inicial, no primeiro, segundo, terceiro grau, né? Primeiro e segundo grau, ele não tem formação nenhuma sobre administração. Zero. Ele vai ter aula de economia e administração só nas faculdades, só nos cursos de terceiro grau. Via de regra, pelo menos as franquias que eu prestei consultoria, via de regra eu vi que 80% normalmente dos franqueados são empreendedores que juntaram dinheiro, aplicaram aquela grana ali, muitas vezes eles não eram C-levels, mas conseguiram juntar uma grana durante a vida, muitas vezes é dinheiro de aposentadoria e eles aplicam numa franquia. Na 5A-SEC também é um pouco parecido com isso. Nós tínhamos um perfil muito operador, 100%, quando eu entrei em início de 2017, na 5A-SEC, o perfil do franqueado ele era bem próximo a isso aí, mas em sua grande maioria, de alguém que juntou ao longo da vida, ao longo da sua vida ali, uma grana, e aí agora eu quero empreender no meu negócio. Tá? E as formações são muito diversas. Essa é a grande dificuldade, mas faz parte do processo, das franqueadoras, essa diversidade. Então, ao mesmo tempo que isso é uma riqueza, porque se você souber aproveitar, você extrai o melhor. Então, a gente tem franqueados nossos que são especialistas em engenharia, outros especialistas na área financeira, advogados, médicos, nós temos de tudo. Então, se você consegue extrair, e a gente chama franchise é transferência de know-how. Transferência. Então, você transfere de onde? Do próprio franqueado. Eu acho que você tem a experiência da franqueadora. No nosso caso, ainda existe uma marca global, né? Sim. Uma experiência de vários países, são mais de 20 países no mundo, onde temos a 5A-SEC, são mais de 2.000 lojas. Né? Então você tem essa experiência, mas também do próprio franqueado. E veja bem, eu estava na semana passada, na nossa sede lá na França, compartilhando com os franceses sucesso que nós tivemos aqui no Brasil, e boa parte desse sucesso vem de própria ideia de próprios franqueados nossos. Então, a ideia de um franqueado aqui vai contribuir com outros negócios do mundo. E também coletei informações lá que eles fazem, que vem de outros franqueados, da Grécia, por exemplo, né? Itália, né? Espanha e França e Portugal são os 3 países mais fortes, mais experientes, e a gente traz isso para o nosso franqueado aqui também. Essa transferência de know-how faz o sucesso. E esse perfil, ele tem que ser explorado. Cara, é interessante que esse é outro ponto também relevante da franquia, que você acaba vivendo numa rede, né? Isso te ajuda em termos de know-how para crescimento. A gente que tem negócios, né, assim, esse tipo de franquia, a tua absorção de conhecimento ela é bem mais lenta, porque não tem ninguém para trocar para você. Né? Não tem um cara que está fazendo a mesma coisa que você do seu lado, que você pode pegar o telefone e ligar. Isso não rola, na franquia isso já é mais comum, né? Já. Mas eu vou te dar um contraponto aqui, que é uma pergunta que eu faço para alguns franqueados e franqueadoras sobre a dinâmica de investimento e risco. Cara, franquia, na minha opinião, também é um investimento de bastante risco, porque você tem um capital aplicado ali grande, né? Assim, normalmente as franquias, né, até micro franquias vão de 100, 150 mil, que já não é pouco dinheiro para o brasileiro médio, até 500, 1 milhão, 2 milhões. Muitas vezes esse cara que tem 1 milhão, parabéns para ele, mas ele só tem 1 milhão, né?
Então, ainda nessas franquias de capital intensive, né, de alto valor, também é um risco. E às vezes você aloca esse valor em um ativo, porque é o espaço, o maquinário, e ele precisa dar certo, né? Como é que você vê essa dinâmica de risco dentro de uma dinâmica de franquia, né? Bom, a gente tem que segmentar algumas questões do risco. O risco ele existe, como existe para tudo. Perfeito. Tudo tem risco, né? Você coloca dinheiro na poupança, tem risco. É isso aí. Né? Tem risco. Quem viveu a era Collor sabe que teve, né, um bloqueio lá. Então tem risco. Isso está sujeito à ação de um terceiro. Você investe em ações de empresas, não vou nem citar o nome, porque está no mercado para todo mundo aí, mas empresas que você acha que é sólida, de repente tem alguma coisa interna lá que você não sabe e você perde quase tudo. Então risco sempre tem. Na minha visão, quando eu falo de empreendedorismo, de ter um negócio, né, franquia é o menor risco que existe. Então, discordo um pouquinho, né? Você falou alto risco, né? Discordo um pouquinho porque é baixo o risco, porque quando você compara com o que não é franquia, você tem ali 5 vezes mais, né? São duradouras as empresas com franquias do que quando não são franquias. Agora, dentro de franquias não é tudo as mil maravilhas. Você vai ter mais riscos e menos riscos de acordo com o segmento, de acordo com a tradição, com a marca. Então, o investidor, quando vai fazer esse aporte, ele tem que entender onde é que ele está investindo. Essa empresa que tem, quantos franqueados ele já tem ali, conversar com o franqueado, fazer uma busca da franqueadora, se é uma empresa nova, é uma empresa já consolidada, quem que é o dono daquela empresa. Então, ele tem que conhecer, né, e entender também se ele tem aptidão com aquele modelo de negócio. Não falando, mas pegando por exemplo, né? Você vai na lavanderia, vou falar do meu, né? Você vai na lavanderia, você vai ter um cheiro ali propício de químico, de detergente, que ele é gostoso para alguns, mas a maioria gosta, é um cheiro agradável, mas tem pessoas que têm alergia. Então, imagina se você é uma pessoa alérgica e entra numa lavanderia e você começa a ter crise, você não consegue ficar lá dentro. Caramba. Né? É pouco, não, mas a pessoa tem que pensar. É um exemplo, mas isso tem que ser posto. Você vai alimentação. Cara, alimentação você vai trabalhar segunda a segunda, final de semana. Alguns negócios requerem muito shopping center. Então, é isso que você gosta? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, tem que saber. Eu tenho franqueado, não, tem loja em shopping. A maioria das nossas franquias da 5 a SEC estão na rua. 90% são lojas de rua. 10% estão em shopping, supermercados. Quando você está em shopping, o horário ele é mais estendido. É fim de semana. Poxa, mas eu não gosto de shopping, quero vender essa loja do shopping aqui. Tem 5 lojas. O shopping eu quero vender, porque para mim, ele já aposentou e veio trabalhar. Então já está na idade falando, eu quero mais tranquilidade e tal. Shopping para mim não é bom. Então você tem que analisar a empresa, o segmento, a durabilidade, quantos anos essa empresa tem no mercado e se aquilo faz sentido para você. Aquele modelo de negócio faz sentido para você. Mas o fato de já existir, de já ter sido testado, comprovado, e ter uma rede de suporte, ter uma franqueadora por trás, isso minimiza muito os riscos de investimento no negócio. Não, concordo plenamente. Para te dar um exemplo, aí eu vou falar do meu negócio, né, como 5 a SEC. Manda. Pandemia. Nenhum franqueado nosso fechou durante a pandemia, que foi a maior crise que nós tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas. Nenhum franqueado deixou de operar uma loja. Porque ninguém quer deixar de lavar roupa, né? Porque é um serviço fugiu a palavra agora. Essencial. Né? Essencial. É um serviço essencial. Teve uma redução? Sim, teve uma redução porque as pessoas estavam em casa, home office, não sujava tanta roupa, teve uma redução. Só que ao mesmo tempo as suas despesas, em sua maioria, são variáveis com o seu volume de roupas. Né? Só o aluguel que ele é fixo. Até o número de funcionários, isso é variável, químico, energia, água, tudo reduz. Então você conseguiu ter uma margem de lucro positiva durante a pandemia. Obviamente que às vezes o franqueado nosso tinha ali 3 operações, uma loja padrão, um ponto de coleta. Durante a pandemia, alguns, né, poucos ali, acharam melhor fechar temporariamente aquela loja, porque ele estava atendendo só naquela operação padrão, estava atendendo por delivery. Então ele consegue otimizar e nenhum fechou, né, a sua loja padrão. Teve alguns fechamentos temporários de loja porque estava atendendo delivery, então aquela loja era um ponto de coleta, não fazia sentido. Ele fechou temporariamente, conseguiu negociar aluguel por um período ali, então o negócio ele é muito sólido. Né? Cara, interessante. Nisso eu concordo plenamente. Eu acho que o ponto só é trazer também para quem está escutando
que é um risco como qualquer outro negócio, mas eu concordo plenamente que, dependendo da franquia, claro, né, é um caminho que deu certo e, obviamente, faz muito sentido. Até como informação, a gente faz franchising, né, a gente faz processo de franqueabilidade para negócios. Eu já tive uma franquia como franqueador de seguros e hoje sou franqueado no Rio de Janeiro. Então também tem uma franquia que é um negócio paralelo que eu toco e acredito no modelo. Assim, eu acho que é uma forma de você realmente conseguir uma expertise e know-how e muitas vezes com custo que o franqueado não tem noção de que aquilo vale muito a pena. Isso também é outro ponto, né? Porque às vezes você paga royalties, o cara fala, pô, mas eu pago 6% de royalties. Pô, beleza. Mas você paga 6% de royalties do teu faturamento. Será que você ia gastar só 6% com o teu marketing, com suporte, com know-how, treinamento, redução de custo de uma compra de um sistema, né? Então, eu já até fiz esse comparativo, para ser bem sincero, para cliente, de mostrar e apresentar que 6% de royalties, naquele caso específico, valia muito mais a pena do que o cara abrir uma loja, porque ele ia pagar, em média, 12%, 15% acima daquele 6%. Então, na verdade, o modelo se validava por si só. Mas falando de 5 a SEC agora, vamos falar um pouquinho dos números. Hoje, para começar a história, para abrir uma 5 a SEC, retorno, quanto é o investimento médio, que praça vocês estão olhando? Explica aí. Quando eu cheguei em 2017 na 5 a SEC, nós tínhamos um único modelo de loja. Né? Um único modelo de loja e era muito fixo, é esse o modelo de loja. Para qualquer lugar que você fosse, era aquele modelo. Que hoje nós chamamos de loja padrão. E essa loja padrão, hoje o investimento está em torno de 490, 500 mil reais. Quantos metros quadrados? 60. 60? 60. Em torno ali de... Não precisa ser mais do que isso. Às vezes você tem 70, 80, 90, mas por padrão 60. Todos os equipamentos comportam dentro de 60 metros quadrados. Né? Só que nós tínhamos cidades menores, e por ser menor, você tem um potencial de faturamento menor também, né? Viabiliza, dá margem de lucratividade, porém, quando você compara o lucro que você vai ter mensal com o investimento que você fez, o payback, que é o retorno desse investimento, ele ultrapassava o que a média do mercado gosta, que está ali em torno de 30, 40 meses. Então, quando passa a ter 50, 60 meses de prazo de investimento, ele continua dando lucro, mas isso aí é algo ruim para quem está colocando o dinheiro lá. Né? Então, nós criamos um modelo diferente, um novo modelo, que nós chamamos de modelo Express, né? Que é uma loja mais compacta. Legal. Então, eu tenho tudo que eu tenho numa loja padrão, só que num tamanho menor. Então, o cabideiro, que nosso cabideiro é eletrônico, o pessoal gosta de ver o cabide girando e tal, né? Que isso é prático, na verdade, né? Além de ser bonito, legal, ele é prático, ganha produtividade, eficiente, porque nosso sistema já joga a casa certa aqui, está lá, e quando você passa o ticket, o cabideiro gira e traz a peça ali. Mas eu tenho, dependendo do potencial da loja, cabide de 600, 800, 1000 posições, né? E em média ali são 400, né? E eu reduzo isso para um cabide menor, de 250 posições, um balcão menor, mesas menor quantidade, uma máquina também. Então eu reduzo essa operação e hoje eu tenho uma operação 5 a SEC que faz a mesma entrega, o produto vai ser o mesmo, a qualidade da entrega do produto para o consumidor é a mesma, só que com investimento inicial em 270 mil reais. Então reduz quase a metade do valor, né, de 500 para 270 mil, e quando eu falo isso, eu falo de tudo. Nesse valor que eu estou dizendo, ele é investimento para montar, capital de giro para você ficar o período ali de você pagar o aluguel, funcionário, até você encontrar o ponto de equilíbrio financeiro, a taxa de franquia, reforma tudo. Né? Então, para não ter surpresas. Boa. Cara, esse cabide é maior marketing, né, cara? Fala sério. Todo mundo olha ali esse cassete, vê um negócio girando rapidão e tal, e faz todo sentido. Isso é praticidade, mas também é um marketing que vocês fazem, vai? Porque assim... Não. Sim. Aí não. Eu não sei te responder, porque ele não foi criado para ser marketing. Ele foi criado para ser produtivo. Né? A origem da marca na França era muito produtividade. Boa. Tá? Então, roupas lava, seca, passa, entrega rápido para o cliente. Esse sempre foi o foco. E para isso a gente tem um circuito operacional que a gente
treina o nosso franqueado para ser mais produtivo possível, fazendo com qualidade, mas para que a coisa funcione. O cabide eletrônico, se você pega um cabideiro manual, ou algumas lavanderias que você vê que está lá fixo, tem que ficar andando entre as roupas, com a loja muito grande, você tem que ficar andando entre as roupas ali para ficar procurando a peça. Sim. Aí você, para pegar uma, você amassa a outra. E o cabideiro, a gente tem algumas lojas, né, que são grandes, que o cabideiro ele sobe pro forro da loja, entra, dá a volta e tal, né? Acho que aqui em São Paulo. Ministro Rocha tem uma que é gigante. Né? É Ministro Rocha ali. Então, isso é praticidade. Então, e o nosso sistema hoje, você pega o ticket, você passa o ticket e ele gira sozinho e para ali a peça para você. Então, é produtividade, é ganho de tempo. Essa tecnologia de vocês, assim, vocês inventaram isso? Eu não sei. Foi inventado na França, né, na Europa, e aí no Brasil a gente desenvolveu um parceiro, então não é da 5ASEC, mas foi um parceiro que nós desenvolvemos, mas não dá para você travar esse desenvolvimento só para a 5ASEC. E hoje isso encontra-se sim em outras lavanderias também. Né? Mas a ideia assim que vocês puxaram foi lá da 5ASEC França? Sim, isso já veio lá de Paris, né, mas depois desenvolveu muito na Europa, Portugal, Espanha, né? E a gente traz aqui. O nosso objetivo como marca sempre foi ser inovador. Ser líder de mercado, você tem que inovar, tem que buscar coisas novas, trazer coisas novas. Mas não impede que você seja copiado. Na verdade, você vai ser copiado, né? E falando de expansão de 5ASEC, o que vocês estão olhando assim para 2023, 2024? Cenário diferente, o que você está imaginando aí de desafio e qual é o teu foco? A gente tem uma meta bem audaciosa, mas totalmente possível, atingível. A gente acredita aí que a gente consiga atingir nesse ano uma marca de 600 franquias, né? E a gente quer até 2025, né, chegar a algo próximo de 900 franquias. Caramba! Já nesses... É quase 100 franquias por ano que a gente está trabalhando de crescimento nesses próximos 3 anos. E quais são os seus principais canais de atendimento que você começa a olhar em termos de expansão, assim? Em qual sentido? Hoje você tem que conseguir mais franqueados, né? Sim. Quais são os canais que você trabalha para conseguir esse franqueado? Porque é um investimento, assim, não é uma coisa que todo mundo fala, oi, quero gastar 270 mil, sei lá. A gente tem uma busca espontânea muito forte, porque lavanderia está muito evidente, né? E aí a gente sempre fala, o sucesso do nosso trabalho acaba trazendo até mais concorrências, né? Então é um mercado que vem vindo outros players também, aproveitando para surfar a onda, né? Então a gente como líder de mercado, a gente cresce, a gente aparece, surgem mídias espontâneas, e aí esse podcast aqui, você fala, pô, que legal, vou montar uma para mim, né? Então isso acaba acontecendo, né? Mas a gente, nessa questão de ser disruptivo, de ter inovação, a gente acaba sempre colocando, né, coisas novas. Esse é o nosso diferencial, é estar na frente. Eu tenho uma força de 500 franqueados, então você como cliente fala, poxa, que bacana. Então quando você é bem atendido naquele negócio, fala, eu queria ter uma dessa. Então, eu não vou falar 100%, mas é um número muito próximo a 100% dos nossos franqueados dos últimos 10 anos, antes de se tornarem franqueados, eram clientes da 5ASEC. Então, não é algo que franquia é essa? Vou montar. Não, ele conhece o negócio, ele é cliente da 5ASEC, ele conhece a qualidade, ele fala, cara, que bacana, olha que espetáculo, esse negócio aqui é muito bom. Uma vez eu estava na feira da BF, um pouco de longe no nosso stand, observando o nosso stand de longe, e passou um casal atrás de mim e disse, né, nossa, que legal, hein? Ele até falou, não sei se o negócio é bom, mas o produto é excelente. Porque ele não conhece o negócio, ele conhece o produto. E aí essa curiosidade faz com que ele nos procure para entender do modelo de negócio, quanto ele investe, quanto ele lucra. Né? Então a gente tem uma procura espontânea muito grande. E a gente faz outros canais diversos aí, em busca de feiras, o digital muito forte hoje também, né? Mas participando de feiras também, em busca de investidores que querem empreender, e aí ele vem para a lavanderia por entender essa questão de ser uma operação fácil, né? Porque nós treinamos também, depois é só seguir processo. Né? Você não tem produto, você não tem para venda, né? Não é perecível, a durabilidade ali de um químico ela é 10 vezes maior do que se consome, né? Então você usa um galão no mês, mas ele tem um vencimento de 12 meses, então não se perde produto, você não tem nada, né, de perdas, raríssimo acontecer, só se o franqueado às vezes comprou muito para garantir um preço e planejou errado, mas
praticamente não acontece, né? Então todos esses motivos fazem que eles nos procurem espontaneamente ou gostem do modelo e por isso que a gente vem crescendo, né, nos últimos anos. Na pandemia mesmo, durante o auge da pandemia, em 2020, a gente superou as vendas de 2019, porque a gente teve uma mudança de pessoas que estavam trabalhando e perderam o emprego e aí aproveitaram para investir e viram que as lavanderias estavam abertas, a 5sec estava aberta, então um negócio sólido. Então a gente cresceu muito, a gente fez mais vendas de franquias em 2020, depois de 2021 a gente superou isso. Caramba. E 2022 superamos novamente. Então garantiu já o trabalho a vida toda. Parabéns, né, cara? Graças a Deus. Conseguiu com Deus isso. tem abençoado a gente também, a gente acredita muito nisso. Fazendo um trabalho certo, boa. A gente vai continuar crescendo. A 5sec, ela se remunera através de royalties? Vocês vendem algum tipo de produto também? Royalties. Só royalties? Nossa receita ela é proveniente de royalties. A venda de produtos, a gente não vende nenhum produto físico, né, nas lojas, a gente vende só serviço. Então eu vendo a limpeza, eu vendo o serviço adicional para uma amidonagem, que é um produto que dá uma, tipo goma, né, para ficar um pouco, não é goma, mas é algo próximo a isso, que dá um caimento melhor na peça. E tem outros serviços como bactericida. Né? Mas a franqueadora não vende a matéria-prima para o franqueado, não, é só royalties. Homologado. Ele compra direto no fornecedor. Isso. Tá. A gente tem uma central de compras, mas quem vende é o próprio parceiro homologado, fornecedor que vende plástico, cabide, os químicos. Isso para vocês não é interessante, visto que vocês já estão com 500 unidades, tipo assim, vocês são uma bazuca de É interessante, mas se torna ainda mais interessante quando eu consigo prover para o meu franqueado um menor preço no mercado. Perfeito. Então, se você monta uma lavanderia sozinho, você vai comprar um produto por R$100. Comigo você vai comprar por 90, 92, 90. É mais barato porque eu faço uma compra em lote, eu garanto uma negociação. Subiu o insumos da matéria-prima, tenho que ajustar preço. Eu vou brigar com o fornecedor, vou segurar aquele aumento de preço por 3, não, segura para mim 3 meses. Então todo o mercado já teve o reajuste e eu consigo segurar isso ainda frente a... Então existe uma força, né? Eu sou a maior rede de franquias de lavanderia, então eu sou o principal cliente da maioria dos fornecedores. Entendi. Ainda sobre o processo de franquia, eu acho que um desafio muito grande acaba sendo também gestão de pessoas, né, cara? Porque você cria um playbook, né, um processo para a pessoa seguir, para o franqueado seguir, também para os colaboradores do franqueado seguirem. Uhum. E é esse processo que garante a qualidade do serviço e entrega final. Como é que tem sido esse desafio, assim? Ou se é de fato um desafio, né? Não, é um desafio, sempre vai ser um desafio pessoas, treinamento é importante. Então, não é um desafio, mas não é uma dificuldade, não é um ponto crítico, né? Uhum. A gente tem um tempo médio de permanência dos funcionários nas franquias muito grande, né? Bom. Supera a média aí, as pessoas gostam de trabalhar, então, mas essa reposição ela é sempre um ponto de atenção. Então nós, quando vendemos uma franquia, a gente faz questão de dar um treinamento para o novo franqueado. O novo franqueado vai aprender a lavar, a passar. Não tem assim, eu sou o dono. Não, cara, você é o franqueado, você é o empreendedor, você tem que saber fazer. Boa. Então ele vai aprender a lavar, ele vai passar, né? Porque quando o funcionário sai, eu tenho na franqueadora pessoas para treinar novos funcionários. Mas não consigo no Brasil inteiro fazer isso amanhã, de forma imediata. Então a gente tem a Universidade Corporativa, legal. Que é um treinamento online, então ele já consegue fazer o treinamento online ali, mas o franqueado tem que saber para poder acompanhar, saber se está fazendo certo, para poder cobrar produtividade, poder cobrar resultados ali também, né? E se precisar, o franqueado vai pegar lá e vai passar para o cliente ele a roupa. Se precisar, o franqueado vai pegar o carro e vai ele fazer a entrega, né? E essa que é a diferença de ter empreendedor ali, né, cara? Porque o cara tá skin the game, né? O investimento é dele, então ele tá comprado com a tua ideia também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falando sobre desafios de CEO e principalmente fazendo a relação com o que a gente está vendo aqui do EBDI, o que você acha que vai ser o teu principal desafio em 2023 aí para conseguir continuar rampando a 5sec no Brasil? Bom, falando até de CEO, né? A gente tem uma estrutura com o Fábio Rotti como CEO da 5sec, eu vice-presidente de marketing e vendas e o Fernando Toledo, vice-presidente da área de operações. Então nós três juntos, tanto que nós três estivemos em Paris e Madrid nessa semana passada para entender quais são as dificuldades lá,
né? E as maiores dificuldades lá são pessoas. Você acabou de falar de pessoas, né? Então, assim, são as pessoas. Essa questão de você estar contratando. Lá é uma questão política também, né? Então, estão tendo que... As pessoas não querem mais trabalhar quando trabalham um pouco mais operacional, né? Então, você tem um pouco, as dificuldades são diferentes, mas a base é a mesma, pessoas, né? Então a gente depende de pessoas para fazer o produto, não é robotizado. Nosso trabalho não é robotizado, nem vai ser, né? Esse carinho, esse capricho, né? A gente está aqui preocupado com a gola, se está levantado, se tem algum tipo de amassadinho, né? O brasileiro é assim, ele gosta, né? Então isso é uma visão ali das pessoas, tá? Sistema também é um desafio. A gente está sempre querendo inovar, investir em sistema, facilitar, né? A gente já tem e-commerce, a gente criou um e-commerce antes da pandemia, né? E quando foi a pandemia ele já estava pronto, então salvou muito a gente também, ajudou muito a gente, né? Então tecnologia no quesito de oferecer algo novo, algo rápido, eficiente, poder entender sistemicamente o perfil de consumo do meu cliente e poder ofertar para ele, né? Então o sistema ele busca essa informação, a gente trabalha muito nisso, mas é a pessoa que está lá no balcão que vai estar fazendo a oferta, né? Então entender que ele consome um produto e que ficou um tempo maior sem vir trazer aquele produto, o meu sistema tem que informar ele, olha, faz 3 meses que você lavou o tapete, né? Já está na hora de lavar novamente, por questão de higiene, saúde, ácaros, né? É importante você já lavar agora o seu tapete novamente. Eu consigo fazer isso disparando. Só que se ele não volta, eu preciso ter alguém que ligue para ele, que converse com ele, que faça esse quando relacionamento. Exatamente. Então tem várias fontes, né? De trabalho para a gente realizar ali, mas esses seriam os 2 grandes desafios que a gente vai ter nos próximos 3 anos, né, dentro do nosso plano operacional, desenvolvido agora no final do ano. Esses são os 2 focos. Pessoas, para poder realmente atender, entregar para o nosso cliente final, né, aquilo que a gente se propõe, e o sistema, para que a gente possa fazer isso da melhor forma, mais rápido, de uma forma eficiente também. Golaço. Para finalizar, Alex, papo muito 10, queria que você desse uma dica para o pessoal que vai franquear, não é nem para franqueados, mas alguém que está pensando em franquear o negócio. Que dica você daria para esse empreendedor que tem como modelo, como possível modelo de negócio franquear? Porque aqui é legal falar que o nosso público ele é bem meio a meio. Metade são pessoas que querem empreender e metade já são pessoas que já empreendem, que já tem um negócio, já giram, já é pulsante. E a gente recebe muito, eu particularmente recebo muita pergunta no Instagram de, putz, quero franquear meu negócio, o que você acha? Então eu queria falar para você dizer que dica você pode dar para esse cara que quer franquear um negócio. Franquear o seu próprio negócio, né? Seu próprio negócio. Bom, ele tem que fazer uma análise crítica, ele não pode se empolgar, não é todo negócio que é franqueável. Não é tudo negócio que é franqueável. Eu também sou empreendedor e sócio de uma outra empresa chamada Elite Franquias. Boa. Sou CEO na Elite Franquias, que é uma empresa que faz expansão de franquias. Tem um trabalho também de formatação, mas nosso forte é a expansão de rede de franquias. Legal isso. E às vezes você vê empresas nos procurar, que já tem lá 3, 4 unidades e quer franquear. Às vezes até já fez uma consultoria, já está com o modelo formatado. Só que quando eu faço uma análise, o negócio não é franqueável. Um exemplo, o modelo de negócio, o cara veio nos procurar para franquear. E quando eu fui pegar o DRE padrão dele, eu dava lucro, só que o imposto matava. Não condizia. O imposto estava dando 3% do faturamento. Eu falei, mas peraí, não tem nenhum modelo de negócio que o imposto é 3%. Não tem, pô. Não tem. Mas ele fazia... Dá. Aquilo dá, mas você não pode vender franquia assim, né? Não pode, não dá. Mas se for pagar 100%, não dá lucro. Eu falei, então o teu negócio não é franqueável. Ele não é nem sustentável. Perfeito, pô. Não é nem sustentável, muito menos franqueável. Né? Então você tem que ter, isso é um exemplo, né? Mas estava pronto já para formatar, para vender franquia, a gente não pegou. Como Elite Franquia a gente não pegou, falou, não consigo vender o teu negócio desta forma. Então, às vezes só funciona na mão dele. Então você tem que pensar assim, como é que eu replico isso? O que eu faço aqui, dá para fazer da mesma forma? Tem que ser replicável, tem que ter processo, você consegue replicar, não pode ser cada uma de um jeito.
Senão não é nem Senão não é franquia, não faz sentido, é uma ideia, né? Então isso tem que ser replicável. Como franqueador, você tem que oferecer suporte. Então a gente tem um estudo da Praxis, né? Praxis Education, do Adir Ribeiro, né? Sim. E também Antonini, outro sócio ali, que a gente participou de um evento com o Denis Santini também. Então tem uma pesquisa que foi feita que apontou que o ponto de equilíbrio de uma franqueadora é com 35 unidades. Ou seja, se você tiver 30 franquias, você ainda está no prejuízo. Isso é uma média de uma pesquisa, pode variar modelo para modelo, mas esse é o número. Esse é o número. Então, até você alcançar 35 franquias, você está investindo mês a mês. É esse número que a gente vê também. E às vezes ele quer franquear sem pôr dinheiro, e ele vai ter o primeiro franqueado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e ele tem que dar suporte. Então ele tem que ter uma equipe para dar suporte. Então ele tem que pôr dinheiro, porque o royalty que ele vai receber desses franqueados no primeiro momento não cobre a conta, né? Então não é o meu negócio funciona, tá? O seu negócio funciona, ou você busca um sócio investidor para ser sócio do seu negócio e investir na franqueadora, ou você mesmo investe. Se você não tem dinheiro, capital suficiente para investir na franqueadora, você vai ter que ter um sócio investidor, senão você vai começar errado. Então você tem um negócio bacana, ele é replicável, o modelo é replicável, tem que ter uma pesquisa inicial para saber se aquele negócio lá funciona sem franquia. Por que o investidor vai querer comprar a tua franquia? É muito fácil fazer aquele modelo de negócio sozinho, né? Não vou ficar citando modelo, segmentos aqui para não cutucar ninguém, mas tem algumas coisas que, cara, isso aqui eu monto sozinho, não preciso de nada, né? Então, o que eu vou oferecer como franqueador? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o franqueador que quer expandir. Qual é o seu diferencial? O que você oferece para o franqueado que sozinho ele não consegue ter? Essa é a pergunta, né? Não, cara, sozinho ele vai ter dificuldade aqui, aqui, aqui. E eu, como franqueador, eu consigo fazer de uma outra forma aqui que pronto para ele. Então, é mais ou menos isso. É bem complexo essa resposta, mas esses acho que são os pontos principais. Não, mas eu acho que ficou claro. Ter um negócio que realmente tem um diferencial, né? Que realmente consiga ser replicável, você consiga criar processos para replicar e que você realmente entre com dinheiro para investir para poder fazer esse business. Porque eu já peguei um monte também de negócio que fala, vou franquear. Aí o cara quer fazer 2 franquias e não quer botar um centavo. Ele tem que ter o business plan da franqueadora. E aí, muitas vezes ele faz o business, ele já tem o business plan do negócio dele, da operação dele. Aí ele monta o business plan da franquia que ele vai vender, ok, faz parte, tem que ter. Só que ele não monta o business plan, o plano de negócios. A gente fica falando em inglês aqui, às vezes a pessoa depois vai lá. Mas mania. É mania popular, né? Mas ele tem que montar o plano de negócios da franqueadora. Primeiro mês, quantas franquias eu vou ter? Eu vou ter que ter alguém para vender franquia, eu vou ter que ter alguém para dar suporte. Aí eu vendo, aí eu vou inaugurar em quanto tempo? 4 meses. Qual é o suporte que eu vou dar para ele nesses 4 meses de implantação? Tem que ter alguém para fazer esse trabalho. É o próprio franqueador, o próprio dono, às vezes é o próprio dono que vai fazer. Ok no começo, mas se você vai fazer isso, quem vai cuidar da tua franquia? É você também? E aí ele começa a franquear lá, o negócio dele começa a ficar ruim. Cair. Então ele tem que montar o business plan da franqueadora. Golaço. E pedir ajuda, né? Tem Sebrae, tem consultorias aí especializadas para poder ajudar. Tem Hyper. Tem Hyper. Alex, cara, golaço, papo muito 10. Brigadão por você ter aceitado aqui o convite. Pessoal, esse foi mais um Papo de CEO. Não deixe de curtir, compartilhar. Outra coisa, tá vendo o podcast? Dá ali um rating, tá? Tem umas estrelinhas agora no Spotify. Clica lá, dá 5. A gente agradece. YouTube, não deixa de dar like, por favor. Segue a gente nas redes sociais, Papo de CEO. Também me segue, Dario_Pérez. E também, Alex, põe aí seus contatos. Põe o contato do 5ASEC também para quem quiser saber mais da franquia. Ok, vou mandar para vocês os caracteres. Você falou tudo de cabeça, eu não tenho. Alex Quezada, pode procurar no LinkedIn aí, mas eu não lembro. Eu não lembro o meu perfil. Alex Quezada, vocês vão encontrar no LinkedIn, vão encontrar também ali no Instagram. E é um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu coloco na descrição depois aqui do podcast todos os contatos ali. Boa. Olha então na descrição que a gente vai botar um formzinho, um sitezinho, para se você quiser saber mais 5ASEC, aproveita e já chama ele no LinkedIn também para trocar ideia. Valeu, pessoal. Até a próxima.